Você já percebeu como existe um tipo específico de cansaço que não aparece no corpo, mas na forma como você observa o mundo? Não é exaustão física. É uma espécie de vigilância silenciosa. Uma tendência a esperar que as coisas deem errado antes de acreditar que vão dar certo. Uma autossuficiência quase automática. Como se depender demais fosse perigoso. Como se confiar demais fosse ingênuo. Talvez você seja aquela pessoa que aprendeu cedo a não esperar aplausos. A resolver sozinha. A não dramatizar. A não fazer muito barulho quando algo dói. E, ao mesmo tempo, há uma sensibilidade ali. Uma percepção aguçada do que está acontecendo ao redor. Você lê o ambiente, você entende as entrelinhas, você raramente é pega de surpresa emocionalmente. Muita gente olha para isso e chama de frieza, ou diz que é distanciamento, ou que existe uma certa dureza, mas quase nunca alguém pergunta de onde isso veio. Quase nunca alguém considera que essa forma de ser pode ter sido construída, não escolhida. Existe uma geração inteira que cresceu nesse espaço entre o silêncio e a adaptação. Uma geração que aprendeu a se virar antes mesmo de saber que estava aprendendo. E é sobre isso que estamos falando quando falamos da psicologia da geração X. Há mais acontecendo aqui do que normalmente se reconhece. A geração X cresceu em um período de transição. Transformações econômicas, mudanças na estrutura familiar, aumento das taxas de divórcio, mães entrando massivamente no mercado de trabalho, crises econômicas cíclicas, tensões políticas globais. Não foi necessariamente um período mais difícil do que outros da história, mas foi um período de instabilidade estrutural. E o cérebro humano responde à instabilidade de forma muito específica. Pesquisas em neurociência mostram que o sistema nervoso de uma criança é altamente sensível ao ambiente. Ele se molda de acordo com previsibilidade, segurança e consistência. Quando o ambiente é imprevisível, não necessariamente traumático, mas instável, o cérebro aprende uma coisa essencial. Dependa menos, observe mais. Isso não é consciente, não é uma decisão racional, é adaptação. Estudos sobre apego e desenvolvimento mostram que crianças que precisam se autorregular cedo desenvolvem maior autonomia comportamental. Elas aprendem a se acalmar sozinhas, a resolver problemas sozinhas, a ocupar o próprio tempo. O custo é que muitas vezes também aprendem a não pedir ajuda, a não esperar cuidado constante, a não expressar vulnerabilidade com facilidade. Isso molda adultos competentes, funcionais, resilientes, mas também molda adultos que sentem que precisam aguentar tudo em silêncio. A geração X ficou conhecida como independente, cética, pragmática, um pouco desconfiada de instituições, um pouco distante emocionalmente. Mas, quando olhamos mais fundo, vemos um sistema nervoso treinado para antecipar mudanças, um cérebro acostumado a não assumir estabilidade como garantia. Muitos cresceram passando tarde sozinhos, voltando da escola para uma casa vazia, aprendendo a cozinhar algo simples, cuidando de irmãos mais novos. Não era necessariamente abandono, era o contexto da época. Mas o corpo não interpreta contexto social. Ele interpreta experiência repetida. Experiência repetida vira padrão neural. E padrão neural vira personalidade. Existe algo curioso aqui. A mesma adaptação que cria autonomia também cria uma certa solidão estrutural. Não porque a pessoa não tenha relações, mas porque internamente existe a sensação de que, no fim, a responsabilidade é sempre sua. Isso explica porque muitas pessoas dessa geração são extremamente confiáveis. Elas cumprem, elas assumem, elas sustentam, mas raramente colocam seu próprio peso nas mãos de alguém. E isso não é fraqueza, também não é força absoluta, é estratégia. Psicologicamente, isso se conecta com o conceito de hipervigilância adaptativa. Não no sentido clínico extremo, mas na forma leve e funcional. Uma tendência a estar atento, a ler sinais, a prever riscos. Isso cria competência, mas também cria uma dificuldade em relaxar completamente. Existe ainda o fator cultural. A geração X cresceu antes da hiperexposição digital, antes da validação constante nas redes sociais, antes da cultura da performance emocional pública. Emoções eram privadas, processos eram internos, vulnerabilidade não era algo incentivado socialmente. Então muitos aprenderam a processar dor em silêncio, a não transformar tudo em narrativa, a continuar funcionando. E é importante dizer, isso não é melhor nem pior do que outras formas de crescer. Gerações posteriores desenvolveram outras habilidades, maior fluidez emocional, maior consciência coletiva, maior abertura para discutir saúde mental. Nenhuma forma é superior. São respostas a contextos diferentes. Cada geração é moldada pelo tipo de incerteza que enfrenta. A geração X enfrentou a incerteza da transição, o fim de uma era mais estável e o início de um mundo mais fragmentado. Isso cria adultos que sabem navegar ambiguidade, que não entram facilmente em pânico, que aprenderam a esperar o inesperado. Mas há um paradoxo silencioso aqui.
Quanto mais você aprende a se virar sozinho, mais difícil se torna permitir que alguém realmente cuide de você. Não porque você não queira, mas porque o corpo não reconhece isso como território familiar. Intimidade para muitas pessoas dessa geração não é ausência de amor, é presença de segurança. E segurança foi algo que precisou ser construído internamente, não recebido de forma constante. Isso cria relacionamentos sólidos, mas também cria uma tendência a resolver conflitos internamente antes de verbalizá-los, a diminuir a própria dor para não dar trabalho, a manter a estabilidade mesmo quando algo poderia ser conversado. Existe uma força silenciosa nisso, a capacidade de atravessar crises sem desmoronar, de sustentar famílias, de trabalhar duro sem precisar de validação constante, de não depender de aplausos para continuar. Mas existe também um custo invisível, o peso de nunca se permitir realmente cair. Neurobiologicamente, quando o sistema nervoso aprende que apoio é inconsistente, ele fortalece circuitos de autossuficiência. O córtex pré-frontal se torna eficiente em planejamento e controle, mas o acesso espontâneo à vulnerabilidade pode ficar menos fluido, não porque esteja bloqueado, mas porque nunca foi praticado com frequência. E prática molda conforto. Isso explica porque muitas vezes pessoas da geração X são vistas como reservadas. Na verdade, muitas são profundamente emocionais, apenas não transformam emoção em exibição. Existe uma diferença entre sentir profundamente e expressar constantemente. E essa diferença raramente é compreendida. Há ainda outro elemento pouco falado. Crescer em um período analógico criou uma relação diferente com o tempo. A espera era normal. As respostas não eram instantâneas. O tédio existia. E o tédio desenvolve criatividade e autorregulação, mas também desenvolve introspecção silenciosa. Muita coisa foi pensada sem ser compartilhada. Muita dor foi processada sem audiência. Muita maturidade foi construída sem tutorial. Se você se reconhece nisso, talvez faça sentido aquela sensação de ser, ao mesmo tempo, forte e cansado, capaz e exausto, independente e, em algum nível, invisível. Porque quando você aprende cedo que ninguém vai organizar o mundo por você, você organiza, você assume, você cresce rápido. E crescer rápido sempre tem um preço. Mas nada disso significa que há algo quebrado. Significa apenas que houve adaptação. O cérebro fez o que cérebros fazem: proteger, ajustar, sobreviver. E sobreviver não é uma falha. Talvez o ponto mais importante aqui seja este. A sua forma de ser não é um erro de personalidade. É uma resposta coerente ao ambiente que você atravessou. É inteligência adaptativa. Algumas pessoas aprendem a pedir. Outras aprendem a fazer. Algumas aprendem a confiar cedo. Outras aprendem a construir confiança internamente antes de oferecer externamente. Nenhuma dessas trajetórias é moralmente superior. São caminhos, e há valor em todos eles. Se existe algo que muitas pessoas da geração X começam a descobrir mais tarde na vida, é que independência e vulnerabilidade não são opostas. É possível continuar sendo forte e, ao mesmo tempo, permitir que alguém veja o que pesa. É possível manter autonomia e ainda aceitar apoio. E isso não anula quem você se tornou. Apenas expande. Talvez você não tenha tido um manual emocional. Talvez tenha aprendido observando, improvisando, resistindo. E talvez, por isso mesmo, você tenha desenvolvido uma profundidade que nem sempre é visível na superfície. Há uma estabilidade em você que foi construída em silêncio. E mesmo que ninguém tenha nomeado isso antes, faz sentido. Se algo disso ressoou, talvez existam outras camadas da sua história que também merecem ser compreendidas com a mesma gentileza. Porque muitas vezes, aquilo que chamaram de frieza era apenas proteção. Aquilo que chamaram de dureza era apenas adaptação. E quando entendemos a origem, a autocobrança começa a diminuir. Há mais sobre essa geração, e sobre você, que quase nunca é explicado dessa forma. E talvez explorar isso seja menos sobre mudar quem você é, e mais sobre finalmente reconhecer por que você se tornou exatamente assim.